que é a irreverência. Talvez alguns não saibam o que seja irreverência. Irreverência é falta de respeito. Tem alguma coisa com o que a gente vive hoje? A igreja se calou. Presta atenção nesse texto, não é? Eu voltei, depois do domingo retrasado, domingo passado, né? Eu passei por perto aqui da arca e aí fui procurar mais alguma coisa. Presta atenção. 2 Samuel 6, as crianças já leram aí, versículo de 1 a 12. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, que era Jerusalém, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, nós oramos para que o Senhor faça-nos entender a tua palavra, que venha a revelação da tua palavra, e que essa palavra provoque ação na nossa vida, provoque movimento, trazendo os resultados do céu para a vida de cada um de nós e para as nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós falávamos aqui, queridos, em mensagens recentes, que uma coisa que nos causa surpresa é quando você está fazendo coisas certas, é quando você está se consertando, se reorganizando, se corrigindo, por que não dizer, se convertendo, se entregando mais ao Senhor, e de repente, no meio desse movimento que é bom, que é de aproximação de Deus, que é conhecer mais a Deus, chegar mais perto de Deus, para viver uma vida melhor com Deus, e de repente, no meio desse movimento, você é surpreendido por algo que vira a tua cabeça, que vira a tua vida de cabeça para baixo. Algo que acontece inesperado, algo que acontece com o que você não contava, algo que traz tristeza, algo que traz desgosto. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi aqui, queridos. Eu só estou contextualizando vocês ao que aconteceu aqui.
Davi já tinha sido estabelecido rei de Israel. Ele estava no início do seu reinado. Ele já tinha conquistado Jerusalém, botou os jebuseus para fora de Jerusalém. Jerusalém voltava a ser dos judeus, voltava a ser dos hebreus. Então Davi estava organizando todas as coisas, estava iniciando o seu reinado, estava reconstruindo a nação. E lógico, queridos, era um momento de um novo tempo. Era um tempo de uma nova esperança. Era um momento de uma nova expectativa. Não é? Porque as coisas estavam se consertando, as coisas estavam se organizando. Botaram os jebuseus para fora. Então, Jerusalém estava se organizando, Davi se organizando. E no meio dessa organização, né, aconteceu isso. E aqui no caso, querido, se você está se consertando, em primeiro lugar, você tem que se consertar com Deus. Amém, querido? Não basta você se consertar com fulano, com ciclano, com beltrano. Em primeiro lugar, você tem que se consertar com Deus. Você tem que se aliançar com Deus. E para Davi, se consertar com Deus era trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Porque a Arca da Aliança tinha ficado na mão dos filisteus por muito tempo. Então, para Davi, o que ele entendia de se consertar com Deus? O que ele entendia que Jerusalém precisava? Que a Arca da Aliança voltasse para Jerusalém. Então, presta atenção, querido. Eles estavam fazendo as coisas certas. Eles estavam fazendo as coisas com as melhores das suas boas intenções. Tanto que havia no meio deles o quê? Alegria. Havia música. Havia danças, havia festa. Não é por quê? Porque eles estavam vivendo um momento novo. Algo muito melhor estava começando. Se você disser para o teu irmão, olha só, olha meu irmão, sinto que tem algo novo, que é muito melhor, que está começando na sua vida. Como é que ele vai receber isso, querido? Nós estamos aí prestes à mudança de prefeito, não é? Talvez você esteja aí cheio de expectativa, talvez não tenha expectativa nenhuma, mas lá no caso deles, vamos ficar lá no caso deles, que é melhor que o nosso, lá no caso deles era um novo tempo. Davi tinha sido estabelecido rei. Quanta história Davi tinha passado para chegar aqui. Saul já tinha falecido. Então eles estavam vivendo um novo tempo. Por isso essa festa, essa alegria. No meio disso tudo, algo inesperado aconteceu. Algo que eles não contavam aconteceu. Os bois tropeçaram, a arca se desequilibrou e Uzá, para não deixar a arca cair, segurou a arca. E isso, queridos, era proibido. Ninguém podia tocar na arca. Todos aqueles que anteriormente até a Uzá tinham feito isso, tinham morrido. Tem várias passagens, os filhos de Eli morreram porque tocaram na arca. Os homens lá de Bet-Semes, também tem aí atrás, eles abriram a arca para ver o que tinha lá dentro, e morreram mais de 70 homens. Então, esse era um pecado que Deus já tinha falado, que ninguém podia tocar na arca, porque era irreverência, era falta de respeito com a glória de Deus. Era falta de respeito com a santidade de Deus. Era falta de respeito com a majestade de Deus. Amém? Amém. E aí, esse homem, com uma boa intenção, ele segurou a arca, e por causa desse gesto, apesar de ter sido uma boa intenção, ele foi fulminado e morreu pelo pecado de irreverência. E ali, Davi
e todo Israel levou um choque de realidade. Como uma coisa dessas pode acontecer? E logo agora, nessa hora que nós estamos reconstruindo, se organizando, não é? Eles ficaram ali chocados. Essas coisas, quando acontecem, querido, elas nos deixam transtornados, nos deixam desorientados. A gente fica sem entender por quê. Aconteceu alguma coisa na sua vida que você ficou sem entender por que aquilo aconteceu na tua vida? Tem? Então, essa é uma hora perigosa para a gente. Porque a gente, sem entender por quê, o que a gente faz? Reclama, fica com raiva, se revolta. Você viu aí que Davi ficou irado? Davi ficou irado, porque, querido, a coisa não foi só sobre Uzá, foi também sobre Davi. Davi era o rei. Era Davi que estava ali comandando todas as coisas. Então é aquele negócio, diz a palavra que Davi se desgostou, que Davi ficou irado. E eu achei muito interessante, queridos, que Davi botou um nome naquele lugar. Perez Uzá. Eu, muito curioso, eu digo, o que será que significa Perez Uzá? E fui descobrir que Perez significa brecha. E Uzá significa força. Você lembra que recentemente eu falei que toda crise, ela traz por um lado perigo. Por outro lado, ela traz oportunidade. E Davi colocou aquele lugar, né, um lugar que brecha, uma coisa perigosa, mas que também poderia trazer força. Então, aquele lugar ali foi um lugar específico de uma grande prova de Deus com Davi, uma grande prova de Deus com Israel, e para eles aprenderem algo, aquilo que a gente tem repetido. Deus não deixa nada acontecer na nossa vida sem um propósito. Por pior que aquilo seja, por pior que aquilo nos faça sofrer, chorar, perder, se Deus permitiu, Ele permitiu com um propósito. Amém, querido? Então, eu achei interessante Davi chamar o lugar de brecha, algo que tinha um perigo por um lado, né, e de força. Força para uma nova oportunidade por outro. E é isso que a gente às vezes não vê nas nossas crises. As crises que nós sofremos, as coisas que nós passamos, padecemos, sofremos, elas sempre, Deus se aproveita delas para nos ensinar algo, para a gente enxergar algo que a gente não está enxergando, para a gente ver coisas que a gente não está vendo. Nós ainda estamos no ano em que nós começamos dizendo, Deus, abre os nossos olhos. Ainda estamos no ano, João? Ou foi o ano passado? Começamos o ano pedindo aqui, 40 dias, Senhor, abre os nossos olhos. Então, às vezes, querido, Deus permite algumas coisas acontecerem, vocês estão muito assustados, né? Davi lá também ficou assustado. Porque Deus permite coisas para fazer a gente enxergar o que a gente não está enxergando. Para a gente ver o que não está vendo. E eu gostei aqui, queridos, porque olha só, diz a palavra, Davi chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E Davi, naquele dia, ele teve medo. Naquele mesmo dia do acontecimento, isso que eu achei fantástico aqui, Davi temeu ao Senhor, Davi teve medo do Senhor, porque, como eu disse, não foi só contra Uzá, foi contra ele também, contra Israel. E ele se perguntou,
como poderei levar comigo a arca do Senhor? Ou seja, querido, foi uma trombada, foi uma coisa inesperada, foi uma coisa desagradável, houve uma morte, houve uma perda, houve tristeza, mas Davi não perdeu o foco. Davi não perdeu a direção, não perdeu o rumo, não perdeu o objetivo. Ele se perguntou: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Ele entendeu que ele tinha que enfrentar aquela situação, que Deus queria a restauração de Israel, que ele tinha que confiar que Deus tinha uma solução. Ele não via como. Como é que eu vou levar essa arca para Jerusalém, se nessa primeira tentativa que nós fazemos, morre um homem? Então o Davi ficou se perguntando: como é que eu vou fazer isso? E a palavra mostra, querido, que aquilo não aconteceu para acabar com a vida deles, para acabar com o reinado de Davi, para acabar com Israel. Não, tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano maior para a sua glória, um plano maior para Israel, um plano maior para Davi, um plano maior para todos esses 30 mil que acompanhavam Davi. Deus tinha um plano maior. Era um momento que Davi e todo Israel tinham que aprender, queridos, tinham que aprender reverência, aprender respeito a Deus. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Tinham que aprender, algo sobre a santidade de Deus. Santidade de Deus. Que Deus é soberano, que Deus é maior, que Deus é acima. A gente pode ter os nossos ataques de reclamação, mas Deus está acima de tudo isso. E Deus permitiu essa situação aqui para eles aprenderem reverência, respeito a Deus, não é? E hoje em dia, querido, se fala tanto em respeito. É uma palavra que está na televisão, é uma palavra que está em todo lugar. Em primeiro lugar, respeito. Mas, querido, se em primeiro lugar você respeitar a Deus, que respeito vai vir depois? Se eu não respeitar a Deus em primeiro lugar, como é que eu vou respeitar minha mãe? Como é que eu vou respeitar meu pai? Como é que eu vou respeitar aquele que é superior a mim? Então Deus estava dando uma lição aqui, querido. Às vezes Deus nos dá uma lição dura. Aprender a respeitar Ele em primeiro lugar. Amém, querido? Porque, querido, quando falta o respeito a Deus, falta tudo. Se fala tanto em respeito lá fora, mas se respeita a Deus? Se respeita as coisas de Deus? Se respeita a igreja? A igreja é de Deus. Então, querido, quando falta o respeito a Deus, falta tudo. Queria fazer uma pergunta aqui para os pais. Tem vários aqui. Quando é que um filho aprende a respeitar o seu pai e a sua mãe? Oi? Mas os pais são maiores, os filhos são menores. Quando é que nós, filhos, aprendemos a respeitar os nossos pais? O que mais? Querido, sabe quando a gente aprende a respeitar o que a mãe fala? Quem aqui teve uma mãe que falava? Quando é que você aprendeu a respeitar o que a tua mãe falava?
Não foi nem apanhando, menina. Porque o que a tua mãe falava, acontecia. Às vezes ela nem precisava falar, ela só olhava. Só pelo olhar da minha mãe olhava e ela entortava a boca. Ela não abria a boca. Mas aquele torto da boca dela, eu já sabia o que significava. É fria, Roberto. Então, querido, infelizmente, a gente só aprende a respeitar um pai e uma mãe quando a gente começa a colher as consequências desse desrespeito. Deixa eu pegar aqui um militar. Posso abusar de você, João? Quem é que manda lá no navio, João? Comandante? E quem é o lá de baixo? Marinheiro? Se um marinheiro entrar na cabine, como é que se chama o quartinho lá do comandante? No camarote. Se um marinheiro entrar no camarote do almirante, deitar, comer as maçãs do almirante, os biscoitinhos do almirante, o que vai acontecer com esse marinheiro? Cadeia. Queridos, infelizmente, na vida, a gente só aprende com as consequências. Aprende apanhando da vida. Está entendendo? Então, a gente só aprende com as consequências. E Deus aqui trouxe uma consequência para o povo aprender a respeitar Deus. Deus está em primeiro lugar, a glória de Deus está em primeiro lugar, a santidade de Deus está em primeiro lugar, não é? Deus está, a majestade de Deus está em primeiro lugar. Dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Daqui para frente, querido, a maneira de agir desse povo com a Arca da Aliança foi totalmente diferente. Porque sabia que a arca era santa. E quando eles faziam alguma coisa contra a arca, eles acabavam sofrendo consequências. Então, aqui, né, o Senhor estava ensinando a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Apesar dele ser um homem poderoso, que matou Golias, teve tantas vitórias, ele precisava aprender a respeitar a Deus. Nós não temos que fazer as coisas como nós achamos que nós temos que fazer, querido, mas como Deus diz que nós devemos fazer. Amém? E o que aconteceu aqui, querido? Eles pegaram a arca, botaram num carro qualquer. A arca não podia ser conduzida por arco, ela tinha que ser conduzida nos ombros, ninguém tocava, se enfiava uma argola, né? E Deus mostrou para eles que a gente tem que ter muito temor a Deus, queridos. A gente tem que ter muito temor a Deus. Por falta de temor a Deus, nós às vezes colhemos resultados que a gente não quer para as nossas vidas. Amém, queridos? Né? Então, aqui faltou a reverência a Deus, o respeito a Deus. Como eu dizia, querido, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho. Quando um funcionário não tem respeito pelo seu patrão, não tem respeito por aquele que está acima, não tem respeito por Deus, né? Outro dia eu estava lendo um desses livros que falam hoje, modernos. Quando você for contratar um funcionário para a sua empresa, uma secretária para sua mãe, uma secretária para sua casa, uma secretária para o seu escritório, pergunte a ela como é o relacionamento dela com a mãe e com o pai. Pega logo. Porque se chegou, minha mãe não suporto ela, minha mãe é uma jararaca, minha mãe é uma cobra. Minha filha, se ela não respeita a mãe dela, ela vai te respeitar?
Se não respeita o pai, vai respeitar alguém? Eu estou falando pai porque pai e mãe são coisas que estão aqui, né? Mas se faltar o respeito a Deus, querido, que respeito vai vir depois? E Davi precisou de um tempo para ele entender isso, querido. Ele precisou de um tempo para entender o que tinha acontecido. Diz a palavra, e a minha leitura no ofertório foi uma provocação, Davi soube esperar 3 meses. Ele ficou... Já aconteceu uma coisa na sua vida que você ficou sem saber o que fazer? Sem saber que passo dá agora. Não é? Esperar às vezes, querido, é uma coisa boa. Espera em Deus. Interessante que Davi esperou 3 meses. Porque dizem aqueles que sabem mais do que nós, queridos, que um luto, em 3 meses, ele se resolve. Quando um luto passa de 3 meses, aquela pessoa que tem 2 anos, 5 anos, ainda está chorando, é um luto complicado, precisa de terapia. Porque, em geral, um luto, em 3 meses, a pessoa se levanta. Amém, queridos? Alguns precisam de um pouco mais de tempo. Davi precisou de um tempo, querido, para saber esperar diante de Deus o que ele ia fazer. Né? Ficou esperando, quem sabe um sinal. Talvez alguns de nós aqui já vivemos um momento assim, querido, em que nós ficamos esperando que Deus nos desse um sinal do que nós deveríamos fazer, porque nós não vimos um caminho a tomar. Davi se perguntou, como é que eu vou levar essa arca? Ele não via como fazer isso, então ele ficou esperando. Então, queridos, às vezes, é uma decisão espiritual esperar. E não meter os pés pelas mãos. Um teimoso ali, não, eu vou levar essa arca, morreu um, eu vou levar essa arca, nem que morra 5, mas vou levar. E é só colher consequência. Então, às vezes, olhando para o texto, é bom você esperar. Quando Davi lhe informaram que na casa de Obed-edom, Deus tinha abençoado a casa dele, diz que o coração de Davi se encheu de alegria, e aí eu estou deduzindo aqui, que ele entendeu que era a hora que ele poderia fazer subir a arca a Jerusalém, só que dessa vez Davi fez tudo diferente. Às vezes, querido, nós precisamos aprender a fazer as mesmas coisas, mas diferentes. Ou seja, falar de outra maneira. Às vezes, aquilo que nós fizemos com a nossa própria cabeça, vai me dizer que você, às vezes, não faz coisa sem orar, sem perguntar a Deus, sem falar com Deus, sem buscar um sinal na Bíblia. Você faz pela tua cabeça, quebra a cara. Quem é que já quebrou a cara na vida um dia? Davi aqui, querido, ele fez tudo outra vez, mas de uma forma diferente. Ele foi procurar saber como é que se conduzia a arca. A arca foi conduzida da maneira correta, a arca foi conduzida com respeito, com reverência, com temor, conforme a lei ensinava. Amém, queridos? Então, toda a situação, por mais desagradável que a gente passa, depois que a poeira baixa, querido, que passa o período difícil, que passa o período doloroso, ela acaba por ensinar alguma coisa para nós a respeito de Deus, a respeito de pessoas, a respeito de reverência, a respeito de temor. Amém? Davi fez tudo outra vez, mas agora ele fez de forma diferente, porque ele tinha aprendido como transportar a arca, a glória de Deus. Então, queridos, como eu dizia, tem coisas que a gente só aprende depois de errar. Quem aqui já errou? Em qualquer profissão.
você só aprende depois de errar. Você aprende, isso eu não posso fazer mais, porque isso não dá certo. Não, isso eu não vou fazer porque não dá certo. Então você erra e você aprende. Então, esse texto aqui, queridos, eu fui pegar depois a palavra irreverência na Bíblia, e ela é citada várias vezes. Várias vezes essa palavra é citada, e todas as vezes em que houve irreverência, consequências desagradáveis vieram. E todas as vezes que houve respeito, reverência, temor a Deus, as bênçãos vieram. Amém, querido? Então, quando eu faço as coisas com reverência, com temor, as bênçãos vêm. Quando eu faço com irreverência, não estou nem aí para Deus, eu colho as consequências desagradáveis. Então, esse aqui foi um momento muito importante para Davi aprender em todo Israel. E hoje, queridos, falta muita reverência dentro de uma casa. Quando eu digo reverência, eu digo respeito. Respeito aos mais velhos. Respeito ao que uma mãe fala. Mãe é chata? Respeito ao que um pai fala. Falta de respeito dentro da igreja. Na rua. Mas é interessante aqui o texto, queridos, né? Isso aqui é até para você dialogar com alguém, conversar com alguém que tem dificuldade de respeitar o outro, com a maneira de ser dele, com as histórias dele, com as questões dele. Uma maneira de você dialogar com essas pessoas é ser: você respeita a Deus? Vai ver o que você vai ouvir. Eu respeito a Deus do meu jeito. Já viu essa? Respeito a Deus. Eu sou cristão do meu jeito. Mas aonde é que está na Bíblia que é para ser cristão do meu jeito? Jesus é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. Quem manda na nossa vida é Ele. Amém, querido? Dê uma salva de palmas a Ele. Só para encerrar, queridos, você depois lendo, né, continuando, você vê que lá, mais na frente, no capítulo seguinte, Davi levou a arca para Jerusalém, se estabeleceu no palácio, e diz que ele fez tudo com todo respeito, seguindo todo o ritual que estava na lei. Tem gente hoje que diz que a lei não presta para nada, não é? Estão profanando a lei, estão falando de forma irreverente contra a palavra de Deus. E depois que Davi se estabeleceu, é o capítulo 7, e aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, queridos, quando Davi se organizou com Deus, colocou Deus em primeiro lugar, a Arca da Aliança em Jerusalém, o descanso veio e eles tiveram descanso de todos os inimigos por um longo tempo. É isso que Deus quer, Ele quer nos abençoar. Mas quem manda é Ele, quem é Deus é Ele, a vontade que prevalece é a dEle, a glória que é importante é a glória dEle, amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Talvez, queridos, tem alguém aqui vivendo, pode chegar pessoal. Tem alguém aqui vivendo
esse momento, querido, que é muito difícil de viver. Você está organizando tua vida, você está se consertando, você está se reconciliando. Você acha que está fazendo o que é melhor, está se aproximando de Deus, está orando. E de repente vem uma situação que vira a tua vida de cabeça para baixo. Não tem como não entrar uma revolta, uma raiva, um desgosto, uma tristeza. Quem aqui que já falou assim, meu Deus, eu acho que eu tirei pedra na cruz? Alguém aqui já falou isso? Será que eu tirei pedra na cruz? Alguém disse, pastor, ora por mim. Eu acho que tem um sapo enterrado na minha vida. Eu digo, eu acho que esse sapo é você, meu irmão. Não é, queridos? Então, esses momentos, queridos, são perigosos. Quando você não entende o que Deus permite. São perigosos, por quê? Você, ao invés de ficar do lado de Deus, você fica contra Deus. Davi, querido, teve desgosto, teve tristeza, ficou irado, mas não se afastou de Deus. Não abandonou a Deus. Ele sabia que de alguma forma, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que era levar a arca para Jerusalém, de alguma forma isso ia acontecer. Ele ainda não sabia como é que a coisa ia se resolver, mas ele esperou em Deus. Já fiz uma oração de espera hoje. Quero fazer uma segunda oração. De você que tem uma situação na sua vida e você não consegue ver como é que isso vai se resolver. Alguém tem? Você não sabe como isso vai se resolver. Mas você confia em Deus. Em vez de blasfemar, reclamar, se queixar, espera em Deus. Pode ficar de pé, meu irmão. Você ficou de pé, é isso aí. Você que está... Davi disse, como poderei levar essa arca para Jerusalém? Ele não via a maneira, ele não viu o jeito. Talvez você está vendo situação hoje na sua vida que você não sabe como é que isso vai se resolver. A palavra do Senhor para você é, espera em Deus. Tenha paciência. Espera. Em algum momento Deus vai dar um sinal. Em algum momento Deus vai mostrar uma direção. Amém? Não vá pelo caminho errado. É aquela coisa que eu sempre digo, querido. Ou a gente vai para o menos, ou a gente vai para o mais. Perez usar. Ou você vai para a brecha, para o perigo, ou você vai para a força. Para uma nova oportunidade, para fazer algo novo. Então você talvez esteja vivendo esse momento. Não sei como é que isso vai se resolver. Talvez alguns de nós, querido, olhando para você mesmo, você disse assim, eu não tenho chance nenhuma de ver alguma coisa acontecer. Tem alguém assim pensando? Para mim, eu acho que eu não tenho chance. Eu quero orar por você, querido. Espera em Deus. Espera. E não precisa esperar muito não, só 3 meses. Daqui para a virada do ano, muita coisa vai mudar na tua vida. Amém? Eu às vezes levo a Bíblia literal à minha vida, né? 3 meses? O que é 3 meses? Dezembro, janeiro, não, dezembro, janeiro, fevereiro. Escreve na tua Bíblia isso aí. Espera em Deus.
Mas espera com confiança. Amém? Espera com confiança. Não espera reclamando, murmurando, se queixando. Espera com confiança. Porque a visão, ela já está a caminho e ela vai se cumprir. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Eu queria que você colocasse diante de Deus essa situação que você se pergunta, como é que vai ser isso? Como é que eu vou resolver essa questão financeira? Como é que eu vou resolver essa situação familiar? Como é que eu vou resolver essa questão de moradia, de trabalho? Como é que eu vou resolver essa situação de saúde? Deus veio falar conosco nessa manhã, queridos. A glória pertence a Ele. O Deus dos milagres é Ele. O Deus que opera maravilhas é Ele. A primeira palavra é dele. Ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala de pessoas, queridos, que viveram momentos assim. O próprio Senhor Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Pai querido, nós queremos orar nessa hora, em nome de Jesus. Alguns de nós estamos vivendo, Pai, situações que aos nossos olhos humanos, nós não vemos meio disso se resolver. Não sabemos como é que isso vai acontecer. Talvez alguns de nós aqui estamos nos sentindo perdidos, desorientados, sem saber que passo dar agora, o que fazer agora, diante de adversidades que se colocaram na nossa frente. Então, meu Pai, dá ao meu irmão a confiança, a paz, para esperar. Ele vê o Senhor agir, ele vê o Senhor operar, ele vê o Senhor fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Davi teve paciência de esperar até que o sinal veio, e aquilo que ele queria veio a se realizar, e de uma forma extraordinária, com a bênção de Deus, ao ponto de trazer descanso, trazer sossego, não só para Davi, mas para todo Israel. Então, meu Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã. Toma essa vida nas tuas mãos, a causa dele, a situação que ele está enfrentando, que ele está vivendo, o desafio, eu entrego ao Senhor, Pai. O Senhor é o Criador de todas as coisas, é o Deus do ouro e da prata. O Senhor tem o poder para fazer o que o Senhor quiser. Nós entregamos essa situação nas tuas mãos e vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E que isso, Pai, se resolva debaixo da tua direção, da tua graça, e que isso traga, Pai, que essa situação que nos amedronta hoje, que nos assusta hoje, que nos dá medo hoje, essa situação concorra para a glória de Deus se manifestar, para o nome de Deus ser exaltado. Não o nosso nome, mas o nome de Deus ser exaltado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.